A história começa com o nosso herói segurando alguém dizendo que ele é o último agora. Ele então sorriu confiantemente e, usando sua magia, conteve o homem pelo pescoço. O homem o acusou de esconder habilidades excepcionais que um mero fixer não poderia possuir. O herói começou a questioná-lo sobre o Grimório, um livro de magia poderoso, apontando que a família Decullan não mobilizaria todas essas forças apenas para perseguir um único cachorro vádio, descrevendo os membros da família como escória que se multiplica e se espalha como cães raivosos. O homem admitiu que não sabia como usar o Grimório, mas o herói deduziu de sua busca implacável por ele ao longo dessa distância que também no livro deve possuir grande valor. O homem exigiu que ele entregasse o Grimório imediatamente. Em troca, ele se ofereceu para interceder por ele para retornar ao seu trabalho como um fixer, até mesmo usando o termo mulher de cão de caça. O herói zombou dessa oferta, sarcasticamente se perguntando que autoridade um mero gerente de fixers poderia ter para fazer tais promessas. Ele então o levantou com sua magia, perguntando se ele tinha algumas últimas palavras antes de morrer. De repente, uma terceira pessoa apareceu na cena, um homem exalando uma aura poderosa de energia maligna que calmamente os cumprimentou. Este recém-chegado revelou sua identidade, anunciando que era Baharron von Decullan, o chefe da família mágica dominante do continente oriental, os Decullan. O gerente fixer ficou atordoado. Esta foi a primeira vez que ele viu o chefe da família cara a cara, apesar de ter passado décadas servindo-os como um fixer. Baharron era uma figura lendária conhecida como o feiticeiro mais poderoso na história da família. O herói se perguntou que tipo de homem essa pessoa poderia ser. Baharron abordou o herói, dizendo-lhe para entregar o Grimório, prometendo que eles conversariam depois. No entanto, o herói o encontrou com uma resposta rude e chocante, dizendo-lhe que ele estava irritando-o e o acusou de tentar roubar seus despojos duramente conquistados. Baharron encontrou essa insolência com uma risada sarcástica. Naquele momento, o herói se arrependeu de não ter devorado o Wyvern, que ele tinha visto mais cedo quando ele teve a chance, pois ele agora percebeu que a aura que emanava do chefe da família era esmagadora e mais forte do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado antes. Baharron explicou ao herói que a opção mais fácil era matá-lo e recuperar o Grimório pela força, mas ele ofereceu-lhe uma alternativa. Ele pediu que ele entregasse o livro e retornasse ao serviço de Declan, e em troca todos os seus crimes seriam perdoados. Baharron elogiou o talento de combate do herói, admitindo que ele se arrependeu de não perceber esse talento mais cedo. Ele ficou impressionado que um rato imundo das favelas pudesse dominar as habilidades triviais de fixers e trazê-las para um nível tão avançado. Ele então tentou tentá-lo com uma visão de um futuro brilhante, imaginando quão alto uma lâmina afiada como ele poderia subir se carregada pelas asas de Declan e que grandeza ele poderia adicionar ao nome da família. Ele concluiu sua oferta convidando-o a ficar ao seu lado e fazer histórias juntos. O herói concordou com a oferta de Baharron, mas ele estabeleceu uma condição. Com um sorriso astuto, o herói exigiu que Baharron lhe desse seu lugar como chefe da família e só então eles poderiam negociar. Ele então se virou para Baharron, lembrando que ele estava assistindo suas batalhas, e zombeteiramente perguntou quantas pessoas tinham morrido por causa do movimento mágico que ele ainda estava aplicando a Miss. Este desafio irritou Baharron, que avisou o herói que esta era a maneira que ele escolheu para jogar e que esta escolha poderia levar à sua morte. O herói reconheceu que isso era absolutamente verdade, mas ele respondeu com um desafio ainda maior, convidando Baharron na medida lacuna de poder entre eles. Baharron aceitou o desafio, declarando que ele o disciplinaria primeiro. Baharron começou a lançar um ataque que o herói desviou com grande dificuldade, e antes que ele pudesse repudiar o fôlego, ele foi surpreendido por outro círculo mágico que apareceu de repente dele. Percebendo que este era o verdadeiro poder do chefe da família Decullan, um poder que não deixava nenhuma abertura explorável, Baharron lembrou o herói de seu desafio anterior, afirmando que algumas coisas não precisam ser testadas, como o vasto abismo de poder que o separava. Ele então começou a lançar outro ataque que causou uma explosão massiva. De meio à fumaça, Baharron perguntou ao herói se ele tinha mudado de ideia sobre negociar, dizendo-lhe que ele o deixaria viver, mas apenas mal. O herói respondeu perguntando se o Baharron aceitaria se ele abaixasse a cabeça agora e retornasse à sombra de Declan, mas ele rapidamente respondeu sua própria pergunta com um grito desafiador: de jeito nenhum. O herói se levantou com força, sangue cobrindo seu rosto, declarando que ele estava cansado de comer comida de cachorro. Ele desencadeou um ataque de raios azuis, gritando com raiva e questionando quem estaria contente em se tornar um cachorro novamente, pois uma coleira chique em uma casa grande não muda o fato. Baharron o chamou de tolo e se preparou para desencadear um poder esmagador. O herói ficou atordoado com a visão diante dele quando uma enorme tempestade de raios roxos encheu o céu. Naquele momento ele percebeu algo. Ele finalmente entendeu porque naquele dia ele tinha olhado para o céu e visto aquele vivendo voando com absoluta liberdade. A razão para seu olhar era seu sofrimento e seu profundo desejo de alcançar essa liberdade. Apesar do ataque esmagador, o herói conseguiu permanecer firme. Baharron olhou para ele com admiração, admitindo que ele pensou que o ataque o mataria, e então perguntou se ele agora sentia a diferença em seu poder. Ainda de pé, o herói reconheceu o poder repugnante de Baharron.
Bahram perguntou se ele estava pronto para conversar adequadamente agora e pediu que ele terminasse a história que ele não conseguiu terminar. O herói se perguntou se Bahram queria que ele voltasse a ser um fixer novamente, mas Bahram corrigiu, explicando que ele não queria dizer a posição de um fixer. Bahram revelou sua verdadeira e surpreendente oferta para o herói se tornar o chefe de uma das famílias afiliadas à família Dekulan. O herói ficou chocado com esta oferta. Ele pensou sobre como a família Dekulan, cuja autoridade rivalizava com a do poder imperial, estava oferecendo a ele a chefia de uma de suas famílias leais. O herói olhou para o Grimório em sua posse e perguntou a Bahram se este livro era seu objetivo desde o início. Bahram respondeu que o herói ainda estava se subestimando, insistindo que seu desejo era pelo próprio herói e que o Grimório veio em segundo lugar. Bahram viu que o herói estava começando a considerar a oferta e ele prometeu que aceitá-la pagaria todos os seus pecados passados, e apenas agora com a família Dekulan o aguardaria. Mas inesperadamente o herói começou a despejar sua energia no Grimório com a intenção de destruí-lo. Bahram perguntou a ele, em choque, o que ele estava fazendo, ao qual o herói respondeu sarcasticamente que ele poderia tê-lo depois que se transformasse em cinzas. Bahram ameaçou o herói que ele nunca morreria pacificamente, mas o herói o silenciou e disse-lhe para ouvir. O herói explicou que os fixas não se importam com dinheiro, mas ele pegou este Grimório porque era inestimável. Ele então revelou o segredo sombrio por trás dele, imaginando se Bahram sabia sobre os fixas que foram devorados pelo jovem mestre Dekulan usando magia proibida deste livro. Aquele canalha tinha devorado os camaradas do herói e a família Dekulan encobriu o crime. Bahram perguntou com desprezo se isso era tudo por vingança, notando que a vida de cães vadios é barata. O herói respondeu que seu motivo não era apenas vingança. Ele queria realizar os sonhos de seus camaradas e isso exigia dinheiro. Ele também queria garantir que ele não voltaria a viver em uma casinha de cachorro após a aposentadoria. Depois de ouvir tudo, Bahram declarou que tinha ouvido as últimas palavras do herói. Ele desencadeou seu ataque final, a chama azul de Dekulan, um fogo eterno que nunca se apaga, e disse ao herói para se arrepender de sua escolha nas profundezas deste inferno. Enquanto as chamas o consumiam, o herói rejeitou a ideia de arrependimento, gritando que a morte era melhor do que seu cão de Dekulan novamente, e ele sentiu uma liberdade que ele não sentia há muito tempo. Seus últimos pensamentos foram que ele não se arrependia de nada e que se ele fosse renascer, ele aproveitaria sua liberdade e alcançaria sua verdadeira vingança. Ele então ficou surpreso com o que aconteceu. Tudo congelou como se o tempo tivesse parado. O Grimório apareceu e brilhou intensamente. Então algo estranho aconteceu. O herói se encontrou em outro lugar, imaginando como ele tinha sobrevivido depois de estar à beira de queimar até a morte. Ele sentiu que algo não estava certo e o lugar parecia familiar, como se ele tivesse retornado ao passado. Então ele se lembrou que ele estava na Zona Preto e Branco, o lugar onde ele tinha lutado para sobreviver diariamente antes de se tornar um fixer. Ele percebeu a incrível verdade. Ele tinha voltado no tempo. Ele se perguntou o que no mundo estava acontecendo, como ele se encontrou em seu corpo mais jovem. Ele tinha certeza de que ele tinha retornado ao passado, mas ele notou que uma certa marca ainda estava em seu corpo. Embora ele não entendesse como ele deduziu que o Grimório tinha feito algo para causar este retorno, ele lembrou que o chefe da família Dekulan, vindo ele mesmo para pegar o livro, provou quão importante era. O herói decidiu que esse retorno ao passado era uma coisa boa de qualquer forma. Ele se certificou de que não era um sonho. Os eventos pareciam muito reais e o cheiro fétido de esgoto no lugar confirmou que ele estava vivo. Ele se sentiu otimista de que esta era uma oportunidade de alcançar um grande sucesso independentemente do que fizesse, mas se perguntou o que significava alcançar um grande sucesso. Ele se lembrou de que uma vez teve um sonho que seus camaradas também compartilhavam, e era a mesma razão que o impulsionou a decidir se aposentar. Ele começou a se lembrar de uma conversa que teve com um de seus camaradas chamado Astor. Nessa lembrança, Astor lhe disse que eles eram apenas pessoas sem teto na Zona Preto e Branco, sem roupas, comida e educação, e perguntou qual desses era o pior para ele. O herói respondeu que a falta de comida era o pior, mas Astor o corrigiu. Depois, com um olhar de aborrecimento com a estupidez da resposta apareceu em seu rosto, ele explicou que não receber uma educação era a coisa mais dolorosa. Se eles tivessem sido devidamente treinados e educados, não teriam caído nas mãos dos nobres que os escravizaram. Aster revelou seu sonho após a aposentadoria, que era construir uma biblioteca, um lugar onde qualquer pessoa, independentemente de sua riqueza, status ou gênero, pudesse ler livros livremente. Quanto ao herói, seu sonho era ir ainda mais longe. Ele queria construir uma torre imponente sem nenhuma razão específica além do fato de amar coisas altas. Ele planejava encher esta torre com todos os livros que pudesse encontrar. Mais importante ainda, ele colocaria o manual secreto da família Dekulan na entrada do primeiro andar para que todos pudessem obtê-lo, fossem eles vagabundos da Zona Preto e Branco, filhos de nobres ou até mesmo, só de imaginar ver aquelas técnicas que a família Dekulan considerava mais preciosas do que suas vidas, disponíveis para todos, o deixava extasiado.
Ele admitiu que o problema era como obter essas técnicas, mas decidiu deixar isso para seu futuro se preocupar. Seu objetivo final era espalhar os segredos de Deku-Leon o mais amplamente possível, o que levaria ao seu colapso completo. De repente, os sonhos foram interrompidos por um chute poderoso em seu rosto. Um jovem irritado apareceu e gritou com ele por não ficar onde lhe disseram, então começou a chutá-lo repetidamente. A princípio, o herói ficou chocado com esse ataque repentino, mas rapidamente reuniu sua experiência como um fixer que havia lutado em inúmeras batalhas. Ele conseguiu bloquear um dos chutes, o que surpreendeu o atacante. O herói calmamente disse a ele que ele o havia atingido 7 vezes. Então, com um olhar penetrante, ele declarou que era hora de retribuir vezes mais. O herói se preparou para um contra-ataque enquanto o medo aparecia no rosto do atacante e o som alto de ossos quebrando foi ouvido. O herói ficou surpreso ao descobrir que era sua própria mão que estava quebrada, se perguntando como isso aconteceu. O outro garoto começou a repreendê-lo com raiva por ousar bater em alguém mais velho que ele, chamando de louco. Embora o herói tenha conseguido acertar um golpe, o jovem o jogou no chão e continuou a espancá-lo. Enquanto o corpo do herói doía, era seu coração que doía mais. O herói aproveitou a oportunidade e tropeçou no atacante que perdeu o equilíbrio e caiu em um canal de esgoto. O herói viu isso como uma chance de escapar. O atacante se levantou tossindo e perguntou ao herói para onde ele pensava que estava indo, mas o herói respondeu que não estava fugindo. Na verdade, o que ele estava fazendo era uma retirada tática. Ele decidiu lembrar o rosto de seu atacante e guardar os 57 golpes que recebeu em seu coração, lembrando a si mesmo que ele era um ficheiro experiente que não sabia como desistir. Depois de se afastar, ele percebeu que sua situação era ruim. Seu pulso estava torcido de tanto dar um soco, o que o fez sentir pena da fraqueza de seu corpo atual. Ele se sentou derrotado e decidiu que tinha que esquecer a torre por enquanto e que a prioridade era consertar e fortalecer este corpo fraco. De repente, uma pequena criança de cabelos brancos apareceu diante dele e perguntou se ele estava com fome. O herói perguntou se ele o conhecia e a criança respondeu que não. O herói analisou as roupas da criança, embora estivessem desgastadas, eram originalmente caras, então ele concluiu que ele era provavelmente o filho de um nobre que havia perdido em uma luta de poder e fugido para cá. Ele o viu como uma bomba relógio a ser evitada. A criança se apresentou, dizendo que seu nome era Damien e o nome de sua mãe era Bianca. O herói sentiu que estava aprendendo coisas que não deveria saber, então perguntou a Damien se ele era um pouco lento no aprendizado. Damien então inocentemente lhe disse que sua mãe estava morta e o herói sentiu pena dele. Ele respondeu que também não tinha pai, então ele era o vencedor, então tentou espantá-lo. O herói decidiu que era melhor se afastar dessa bomba relógio antes que se tornasse mais problemática, mas quando ele tentou sair, Damien lhe disse que viria com ele. O herói recusou e pensou em batê-lo para fazê-lo ir embora. Damien notou o pulso machucado do herói e perguntou se doía, então se ofereceu para ajudar. Ele colocou sua mão sobre a mão do herói e uma poderosa luz de cura apareceu, que espantou o herói. Ele imediatamente percebeu que esta não era apenas uma mão curadora comum. Ele reconheceu a técnica secreta. Era a luz da cura, uma técnica especial da família nobre caída Blandu, que foi destruída pela família Deku-Lan. Os instintos do herói como um fixer profissional gritaram. Ele percebeu que tinha acabado de se meter em algo muito desagradável e perigoso. Ele se perguntou por que uma criança da família Blandu estava neste lugar, pois sua família ainda deveria estar em uma boa posição neste momento. Ele repetiu o nome Damien em sua mente enquanto Damien perguntava se ele estava chamando ele. De repente, ele se lembrou de algo. Ele se lembrou de uma informação crucial, alguém da linhagem Blandu com olhos de cores diferentes. Ele reconheceu a identidade da criança à sua frente. Era um monstro de Blandu, Damien von Blandu, o louco que não morre mesmo que seja morto. O herói estava em um estado de choque que ele não conseguia compreender. Sua memória o levou de volta ao passado, a uma época antes de seu declínio, quando ele ainda estava trabalhando como fixer. Ele se lembrou de uma missão para a qual foi enviado por ordem da família Deku-Lan às terras da família Blandil. Naquela época, ele e seus camaradas estavam resmungando, se perguntando por que estavam sendo chamados para uma missão que a família Blandil deveria ter sido capaz de lidar sozinha. Um dos camaradas contou a ele sobre rumores de um monstro nas terras de Blandil, um monstro que se dizia ter matado dezenas. Eles se perguntaram se esse monstro era um Wo ou algo assim, mas o que ele viu não era um Wo. Ele viu um rasgando outro humano em pedaços. Este humano era Damien, que estava rindo loucamente enquanto lutava, usando continuamente a magia de cura da família Blandu para continuar lutando. Ele é um açougueiro desequilibrado que não morreria mesmo após a morte. A memória termina e o herói retorna ao seu presente, onde Damien se senta diante dele, uma criança inocente olhando para as formigas com interesse. O herói ainda está em choque, incapaz de reconciliar a imagem do assassino brutal em sua memória com a criança Sunoma. Ele se pergunta por que o herdeiro direto da família Blandu, o único filho do senhor, está em um lugar tão miserável.
Damian interrompe seus pensamentos falando sobre comida. Ele lhe diz entusiasticamente que eles deveriam comer, citando sua mãe que comer bem previne doenças e conclui que o herói está doente porque não come. O herói concorda com sua lógica, mas acha sua maneira de falar provocativa. Ele pergunta a ele se ele tem algum dinheiro. Damian puxa um saco cheio de moedas de ouro e pergunta se é isso que ele quis dizer. Após um breve silêncio, o herói sorri e dá um aceno de aprovação, declarando de repente que agora são amigos. Ele envolve o Damian atordoado com o braço, dizendo que se ele disser que são amigos, então são, e amigos compartilham o que têm. Em seguida, ele o puxa animadamente para encontrar comida para encher seus estômagos. Damian pergunta ao seu novo amigo o que ele tem para compartilhar, ao que o herói responde que tem um amigo, referindo-se ao próprio Damian. Depois que eles fizeram uma boa refeição e tomaram um banho, o herói se sente revigorado. Ele vê Damian vagando pelo lugar, que parece ser uma casa acima do restaurante. Damian explica que é a primeira vez que viu um lugar como este porque sempre dormiu do lado de fora. Damian de repente menciona que não tem pai. O herói brinca que tem um pai e eles entram numa discussão infantil que termina com o herói se perguntando por que estão tentando competir nesse assunto. Então ele pergunta sobre sua mãe. Damian olha ao redor e responde inocentemente que ela não está aqui. O herói decide avaliar melhor a situação. O herói pergunta a Damian há quanto tempo ele está sozinho. Damian pensa por um momento e então responde que desde que fugiu de casa dormiu 10 vezes. O herói começa a analisar essa nova informação, imaginando se Damian é um fugitivo, está sendo perseguido e se dormir 10 significa que se passaram 10 dias. Damian explica que pode dormir 2 vezes por dia, incluindo cochilos, então o número total de vezes que dormiu é 10. O herói deduz que Damian está fugindo há cerca de 3 ou 4 dias, mas fica ainda mais confuso quando Damian acrescenta que não tirou uma soneca desde que fugiu, confirmando para si mesmo que ele é completamente insano de Jack. O herói começa a planejar o futuro. Ele vê uma oportunidade em ter Damian com ele na zona preto e branco, onde pode atuar como seu guardião e construir um relacionamento com a família Blandum. Esse relacionamento pode ser útil no futuro, quando ele confrontar a família Deculan novamente, além de que as casas dos nobres contêm muitos dos livros de que precisa para realizar seu sonho. Mas antes de pensar em planos de longo prazo, ele decide que tem um assunto urgente para resolver primeiro, que é o rancor de 57 camadas que se Tam. Ele diz a Damian que vai se deitar agora e o avisa para não perturbá-lo ou haverá grandes problemas. Damian pergunta se ele vai fazer exercícios de respiração e o herói confirma, pedindo que ele faça o mesmo quando terminar, o que Damian concorda entusiasticamente. O herói começa sua meditação lembrando-se de sua vida passada, onde confiava em fórmulas mágicas padrão dadas aos feitiçadores que tinham limites claros. Para superar isso, infiltrou em muitas casas nobres e roubou suas técnicas, quase sendo morto mais de uma vez. Ele aprendeu várias artes secretas, como o fortalecimento do corpo de cavaleiro, artes espirituais, invocação e alquimia, mas lembra que todas essas técnicas não foram suficientes contra o poder catastrófico que enfrentou do chefe da família Deculan pouco antes de sua morte. Portanto, desta vez ele decide aprender a arte fundamental da própria família Deculan, a arte da fonte celestial. É a origem de todas as técnicas Deculan e capaz de harmonizar com todos os tipos de mana, e felizmente ele a memorizou para fins de pesquisa em sua vida passada. Quando ele começa a ativar a técnica de respiração, ele sente um calor intenso como lava fluindo por seu corpo. Ele descobre a presença de impurezas em circuitos de mana, o que o surpreende. Para se livrar delas, ele recorre a um poder misterioso e secreto conhecido como banho de mana, uma técnica usada apenas por magos de elite de famílias nobres para purificar sua linhagem direta. Após o término do processo e acorda, se pergunta quanto tempo se passou. Mais importante, ele descobre que seus circuitos de mana agora estão limpos e seu mana foi purificado, talvez para um nível de pureza ainda maior do que em sua vida passada. Apesar dessa melhoria significativa, ele percebe que derrotar Deculan ainda parece uma tarefa impossível, mesmo que ele nascesse sem Sensei. No entanto, suas chances melhoraram e ele é um homem que nunca desiste, mesmo contra probabilidades quase impossíveis. No dia seguinte, Damian acorda de seu sono e descobre que seu cabelo ficou castanho, o que o surpreende. O herói havia secretamente mudado a cor do cabelo loiro platinado de Damian em suas roupas para que a família Blandum não o reconhecesse. Após a conclusão da etapa final do disfarce, Damian perguntou a seu amigo o que eles farão agora. O herói anuncia que eles vão quebrar algumas cabeças, pois o jovem que havia tido herói antes estava andando depois de uma soneca. Ele ficou surpreso ao ver o herói novamente, mas desta vez ele estava limpo e acompanhado por outra criança. Ele perguntou com raiva onde ele estava vagando e sobre sua aparência limpa, então notou seu companheiro Damian, que por suas roupas parecia ter dinheiro. De repente, o herói deu um soco poderoso que o derrubou no chão. Ele então calmamente disse a ele que apenas lembrar seu rosto era suficiente e anunciou que sua pontuação com ele começaria em 12 de 23 acertos. 2 jovens na área ouviram uma comoção e foram verificar e um grande grupo de jovens se reuniu. Todos ficaram surpresos ao ver o mais jovem e o que ele estava fazendo. O herói sorriu astutamente,
Todos os rostos eram familiares para ele e ele decidiu ver até onde poderia ir desta vez. Uma briga violenta começou e ele os derrotou um por um. Enquanto o herói exibia habilidades de combate superiores, atingindo seus oponentes com punhos envoltos em energia mágica, Damian observava maravilhado e impressionado com a velocidade e o poder de seu novo amigo. O herói ensinou a Damian que, em tais situações, ele deveria descrever o que vê como super legal, o que Damian repetiu entusiasticamente com olhos brilhantes. Damian se aproximou do primeiro jovem e se ofereceu para curar seus ferimentos. O herói então o agarrou e perguntou quantos golpes ele havia levado até agora, pegou um pedaço de pau de madeira do chão e então deu um tapa forte no menino em sua traseira com ele, perguntando mediu novamente com CG, mas o jovem aterrorizado gaguejou e esqueceu o número. Aqui, o herói se virou para Damian, seu amigo, e disse a ele que era a vez dele. Damian felizmente começou a usar o toque de cura no jovem ferido, que estava gritando de dor e medo, implorando para que ele parasse. O herói disse a ele que sua pontuação ainda não estava definida e que ele tinha que receber mais 20 golpes, o que fez o jovem gritar de pânico ainda mais, chamando o herói e Damian de demônios. Após o término da sessão disciplinar, um dos jovens se aproximou do herói respeitosamente e disse: "Bom trabalho, senhor." O herói estava orgulhoso de si mesmo. A tarefa de distribuir 2.000 golpes a uma taxa de 100 golpes por pessoa foi um novo desafio até mesmo para ele. Os jovens exaustos pediram permissão para sair e o herói permitiu que eles partissem. Mas um deles explicou hesitantemente que esta era a casa deles, então eles não podiam sair. A expressão do herói mudou e ele disse que este era um pequeno problema. Diante dessa ameaça velada, os jovens rapidamente disseram que seriam eles a sair e fugiram de sua casa. Enquanto o herói os observava fugir, ele pensou que agora estava desabrigado, mas de repente sentiu alguém se aproximando à distância. Essa pessoa era rápida e furtiva e possuía a aura distinta de um fixer profissional. O herói concluiu que eles provavelmente estavam sendo perseguidos. Ele acredita que a família Blundell o encontrou mais rápido do que ele esperava e se preocupa porque tem muito pouco mana sobrando após a luta e o processo de purificação pelo qual passou. Ele percebe que seu estado atual não permite usar feitiços ou lutar fisicamente, mas ele se lembra de sua verdadeira identidade como fixer experiente. Ele se lembra de que, mesmo em sua vida passada, ele nunca teve abundância de magia e sempre enfrentou situações difíceis, então não é nada de novo para ele. Ele começa a reunir todo o mana restante. Ele comprime o mana que reuniu acreditando que será suficiente para um ataque. Ele sabe que tem apenas uma chance de sobreviver a esta situação. Quando o perseguidor chega, verifica-se que ele não é um inimigo, mas um homem idoso que chama Damian de jovem mestre. O homem se apresenta como Alfred, parecendo extremamente aliviado por ter encontrado Damian, expressando a grande ansiedade que o impedia dormir. Damian se recusa categoricamente a voltar, gritando que nunca mais voltará e que Alfred deve matá-lo primeiro, enquanto o mordomo tenta acalmá-lo e persuadi-lo a voltar. O herói percebe que a fuga de Damian de sua família nada mais era do que um garotinho fugindo de casa. Alfred, o mordomo da família Blundell, pede desculpas ao herói pela cena e se apresenta formalmente. O herói responde apresentando-se como Master. Alfred percebe que o jovem mestre Damian parece muito afeiçoado a Aster e o convida para acompanhá-los à casa da família Blundell. O herói desconfia de suas intenções, pois é bem sabido que as famílias nobres desprezam os plebeus, mas ele não consegue entender seu verdadeiro motivo para esse convite. Ele decide aceitar o convite, pois está alinhado com seu plano original de formar um relacionamento com a família Blundell, que controla a entrada para a cidade de Hazen, onde estão localizadas a Academia Zenith e sua biblioteca incomparável. Como seu objetivo é construir uma grande biblioteca, ele vê que visitar a biblioteca dele será benéfico. Ele aceita o convite considerando apenas um pequeno desvio em seu caminho para realizar seu sonho. O herói se vira para Damian e sugerir alegremente que eles vão ver se a comida da família Blundell é boa. Eles chegam à majestosa mansão da família Blundell. O herói considera esta sua primeira visita oficial à mansão Blundell. Alfred diz a eles que está tarde e eles devem descansar, então os entregam a uma empregada chamada Lassie. Quando Lassie tenta levar Damian embora, a criança entra em pânico com seu olhar penetrante e começa a gritar e pedir desculpas a ela. Em outro lugar na mansão, ouve-se o som de uma porta se abrindo. Alguém, aparentemente o mestre da mansão, pergunta a Alfred onde Damian está. O mordomo responde que ele foi encontrado na 7ª zona preto e branco e está voltando. Acontece que é uma senhora e ela lança um ataque mágico furioso que causa uma explosão. Ela pergunta freneticamente se Damian está bem e ameaça com terríveis consequências se algum dano tiver acontecido. Alfred calmamente pede a ela para se acalmar e ouvir seu relatório. Depois que ela ouve o relatório, a senhora sente um grande alívio. Alfred comenta consigo mesmo que isso é sorte para a senhora e sorte para qualquer um que possa ter prejudicado o jovem mestre. Ele se lembra que essa senhora já foi conhecida pelo título de bruxa de sangue.
Ele acha que, dada a sua natureza feroz, especialmente quando se trata de seu filho, é uma sorte que a situação tenha terminado assim. A senhora agradece a ele por seu trabalho duro. Alfred diz a ela que estava apenas cumprindo seu dever, mas acrescenta que há algo em comum sobre o assunto, o que desperta sua curiosidade. Alfred fala sobre o novo amigo que Damien fez, que se chama Aster. Ele diz à senhora que Aster sentiu sua presença e preparou contramedidas antes mesmo de ele aparecer diante dele. Ele acrescenta que, quando se encontraram, Aster estava segurando uma bala de mana, uma forma de magia comprimida pronta para um ataque. A senhora fica impressionada com isso, descrevendo o talento de Aster como notável para um menino da zona preto e branco. Com base nesse talento, Alfred pediu à senhora que lhe concedesse um favor. Em uma cena posterior, Alfred está diante do herói e lhe faz uma oferta surpreendente para se tornar seu sucessor. Alfred parece confiante de que o herói não recusará. Ele explica a ele que tal oportunidade para um rato da zona preto e branco significa obter riqueza e honra, mas o herói responde indelicadamente que não está interessado. Isso choca Alfred, que pergunta se ouviu corretamente. Damien interrompe a cena perguntando o significado da palavra que seu amigo murmurou. O herói educadamente recusa a oferta, expressando sua profunda gratidão por ser considerado como sucessor do mordomo, mas ele prefere que as coisas permaneçam como estão agora. Alfred interpreta essa recusa como arrogância, acreditando que o herói, sendo um órfão talentoso que dominou a magia sozinho, se vê como uma grande pessoa. Ele então começa a dar uma palestra ao herói, dizendo que o entende porque ele também nasceu em uma família comum e era arrogante em sua juventude antes de perceber que o mundo era vasto. O aborrecimento aparece no rosto do herói enquanto ele pensa em como essa conversa é trivial. Mas Alfred continuou sua palestra explicando que o herói pode pensar que pode fazer qualquer coisa e conquistar o mundo, mas as coisas não funcionam dessa forma. O herói tenta suprimir sua raiva enquanto Alfred o compara goblins dos vales, criaturas que crescem em um ambiente protegido e desconhecem os perigos reais do mundo. O herói responde em sua mente que se ele fosse um goblin, provavelmente seria um Wyvern agora, indicando que ele está longe de ser ingênuo ou fraco. Alfred fica mais intenso, declarando que, como o herói não sabe de nada, ele pessoalmente o ensinará o quão vasto e aterrorizante é o mundo. Alfred abre as portas para um grande salão onde muitos jovens mordomos estagiários estão alinhados para cumprimentá-lo. Alfred pede a opinião do herói, apontando que esses jovens são talentos da família Blandil, todos com a idade dele, e que ele certamente pode sentir suas habilidades. O herói os observa em silêncio e admite para si mesmo que os talentos de Blandil são realmente impressionantes. Ele observa que é difícil acreditar que eles são apenas adolescentes com este nível de refinamento enquanto sua aura enche todo lugar. Mas ele olha em seus olhos e pensa sarcasticamente: havia goblins aqui, o que significa que eles não são nada comparados ao que ele enfrentou. Alfred pergunta novamente se ele aceitará sua oferta, prometendo-lhe que ele pode brilhar como essas crianças e ainda mais. O herói simplesmente responde que não gosta de brilhar, o que provoca Alfred. Um dos estagiários chamado Winston se aproxima e se dirige ao chefe dos mordomos. Winston diz a Alfred com um sorriso sarcástico que se este menino realmente tivesse sentido alguma coisa, ele nunca teria recusado sua oferta. E como ele se recusou, significa que ele ainda não percebeu o verdadeiro valor da posição ou o talento presente no salão. Winston se oferece para dar ao herói um pequeno vislumbre de real, propondo um duelo de treinamento. Alfred, a ideia é arrogante, mas concorda com ela. Alfred sugere que o herói tenha um duelo rápido com Winston. O herói percebe que se tornou um espinho no lado deles. Ele entende que eles o veem como apenas um cão-vadio sortudo que encontrou seu caminho para dentro. O herói concorda com o duelo, mas pede para escolher seus oponentes, que Alfred permite. O herói aponta para Winston e 4 outros estagiários. Ele anuncia que enfrentará todos os 5 de uma vez, o que os choca. Ele zomba deles dizendo que eles deveriam simplesmente morrer se estiverem com medo. Alfred, impressionado, declarando que este é o espírito que seu sucessor deveria ter, mas ele o adverte que suas palavras podem ser consideradas um insulto à família Blandel e pergunta se ele está preparado para assumir a responsabilidade, ao que ele responde confiantemente que sim. Alfred define os termos do duelo. O herói deve durar exatamente 1 minuto. Se ele for bem sucedido, receberá um presente. Se ele falhar, será responsabilizado por suas palavras. O herói percebe que ser responsabilizado significa ser forçado a se tornar o próximo chefe dos mordomos e vê isso como uma tentativa de Alfred de prendê-lo, mas ele concorda com os termos. Enquanto se preparam para o duelo, um dos treinadores expressa sua preocupação a Alfred que do duelo possa ser muito perigoso. Alfred responde que este perigo é o que o torna valioso, pois acredita que quebrar a teimosia do menino é a única maneira de ele crescer. O treinador dos 5 estagiários está preocupado. Ele teme que ferir o convidado do jovem mestre possa levar ao fim de sua carreira. Enquanto isso, Damien estava assistindo a cena com a empregada Lassie. O treinador se aproxima dele e implora que ele pare para o chefe dos mordomos, avisando de que seu amigo está em grave perigo. Mas Damien mostra grande entusiasmo, que aterroriza ainda mais o treinador. Lassie intervém e diz a Damien que se ele interferir, sua mãe o repreenderá, então Damien suprime sua raiva. Alfred ordena que o hesitante treinador comece o duelo. O treinador pensa consigo mesmo que fez o possível para objetar, mas deve obedecer às ordens.
Lassie diz a Demin que voltará em breve e pede que ele não interfira. Damin sorri e diz a ela que entendeu. O treinador explica as regras do duelo, descrevendo como um combate baseado em turnos. Ele zomba para si mesmo, considerando uma batalha de aniquilação e não apenas um combate. O treinador confirma que o duelo é de fato uma aniquilação onde continua até que um lado se renda enquanto se. Winston zomba do herói chamando de cão vádio cego pela sorte e jura esmagá-lo e revelar sua verdadeira natureza. O treinador grita anunciando o início do duelo e um dos oponentes corre para atacar o herói. Assim que o duelo começa, o herói lança seu ataque contra Winston, acertando um golpe poderoso direto em seu peito, deixando-o em estado de choque e dor. Winston grita, não acreditando no que aconteceu. Enquanto isso, o herói anuncia que parece que ele será quem dará as lições agora, segurando uma bala de mana em sua mão e declarando que a primeira lição é que as menores pimentas são as mais picantes. Winston reconheceu a técnica como apenas uma manipulação básica de mana, uma técnica ineficaz em combate. O herói apresenta sua segunda lição, que é não julgar as pessoas apressadamente, então libera a bala de mana. A bala explode com imensa força, enviando 5 estagiários voando para o ar. O herói acrescenta que o mundo é vasto e amargo enquanto ele dá um soco direto da... Ele se oferece para ensinar essas lições aos estagiários derrotados e diz para eles estudarem bem. Winston grita com ele, chamando de louco, alegando que o que ele está usando não é magia. O herói usa o que é conhecido como magia somática, um estilo que integra mana com combate corpo a corpo para derrubar seus oponentes. O treinador observa a cena em completo choque com o poder que está testemunhando, enquanto Alfred observa o herói afasta os oponentes. Alfred analisa a técnica do herói, percebendo que a bala de mana que ele usou foi comprimida pelo menos 3 ou 4 vezes. Ele imagina que se ele tivesse sido atingido diretamente por aquela bala quando se encontraram pela primeira vez, teria sido perigoso. Ele admira o controle inato do herói sobre mana. Ele acha que a maneira como o herói derrotou seus oponentes foi terrível. De repente, Alfred sente a presença de Lady Bianca e fica atordoado. Lady Bianca chega com Lassie, trazendo esperança ao treinador que acredita que ela veio para salvá-los. A senhora perguntou o que aconteceu e Alfred hesitantemente responde que eles estavam conduzindo um teste simples. A senhora olha para o estado caótico dos estagiários feridos no chão e pergunta sarcasticamente se é isso que ele chama de teste. Ela ordena que Alfred une os estagiários e os retire do local por enquanto, então ela pediu a daminha para voltar para o quarto dele. Ela também pediu ao herói para voltar ao seu quarto e ele pensa consigo mesmo, que pena. A senhora chama o treinador Hambet e o demite com uma única palavra. Ela se vira para Alfred, dizendo a ele que entende suas intenções, mas ele foi longe demais desta vez. Alfred se desculpa, admite que perdeu a cabeça e está pronto para aceitar qualquer punição. A senhora muda de assunto e pede detalhes sobre o que exatamente aconteceu no duelo, imaginando se Damião ajudou. Alfred nega, explicando que o herói era simplesmente incrivelmente bom em acertar. Alfred pede desculpas por sua distração e esclarece que a bala de mana que ele mencionou anteriormente foi usada novamente pelo herói neste duelo, mas desta vez ele a comprimiu 3 ou 4 vezes adicionais. A senhora deduz que isso significa que o controle do herói sobre a mana é excelente e admite que ficou muito chocada, embora não tenha demonstrado. Ela se pergunta maravilhada se ele derrotou 5 estagiários com apenas uma bala de mana e Alfred confirma que ele os derrotou sozinho, observando que até mesmo magos altamente treinados acham difícil manipular mana bruta em vez de usar feitiços. Lady Bianca pergunta a Alfred sobre a oferta que ele fez ao garoto e ele diz a ela que ele recusou categoricamente. Essa recusa desperta o interesse da senhora, e ela decide que precisa reavaliar Ster, ordenando que ele seja levado até ela. O herói é convocado para se encontrar com Lady Bianca, que o recebe e o convida para sentar enquanto Damien se senta ao lado dela com a boca cheia de comida. O herói confirma que ouviu que ela o havia convocado, e a senhora concorda, mas diz a ele que há outro assunto primeiro. Ela lhe apresenta uma caixa explicando que ouviu dizer que Alfred havia prometido a ele um presente. O herói se lembra da promessa de Alfred um presente se ele durasse 1 minuto, mas ele não esperava que a própria senhora o preparasse tão rapidamente. Ela pediu a ele para abrir a caixa. O herói descobre que dentro da caixa há um elixir de alta qualidade, um item precioso que nem sequer é dado na família Blundell, exceto para recrutas aceitos nos 5 melhores esquadrões mágicos. O herói está desconfiado sabendo que presentes tão valiosos sempre vêm com condições ocultas. Lady Bianca o tranquiliza, explicando que o elixir é uma recompensa por ajudar a Damien na zona preto e branco e também é um pedido de desculpas pelo incidente do duelo. O herói pergunta a ela diretamente se beber este elixir o ligará à família Blundell, o que ela nega firmemente. Ele então pergunta a ela se está envenenado e ela garante que não está. Ele pede uma confirmação final de que não há absolutamente nenhuma condição e a senhora confirma, dizendo a ele para tomá-lo sem se preocupar. O herói agradece e aceita o presente. O herói considera o elixir um ganho inesperado, mas a senhora diz a ele que tem outra proposta para ele e ele pensa consigo mesmo: eu sabia.
A senhora oferece a ele uma bolsa de estudos para frequentar a academia com Damian. Ela explica que Damian deveria ter começado seus estudos no ano passado, mas ele se opôs fortemente a isso, o que os levou a adiá-lo, e ela nunca imaginou que ele fugiria de casa para evitar ir para a academia. A senhora explica que está pedindo sua ajuda porque Damian o admira, o que Damian confirma alegremente, dizendo que ficaria feliz em se seu amigo estivesse a Wiley. O herói percebe que Lady Bianca está em apuros. Forçar Damian a ir pode levá-lo a fugir novamente, mas ela não tem outra maneira de mudar sua mente. O herói vê essa oferta como uma boa oportunidade. Frequentar a academia é ótimo e as conexões escolares são muito valiosas em um mundo que depende de laços familiares e regionais. Embora a oferta seja muito boa, ele sente que está sendo atraído para os assuntos da família Blundell. Ele diz a ela que vai pensar sobre isso por enquanto e ela concorda e pede a ele para informá-la de sua decisão. Antes de ele sair, ela perguntou por que ele recusou a oferta de Alfred para se tornar seu sucessor. O herói responde com um sorriso misterioso: meus joelhos são preciosos demais para mim, deixando a senhora intrigada. Em outro lugar, quando Alfred ouve essa resposta, ele fica chocado e maravilhado com a audácia do garoto. Depois de obter o elixir, Aster sentou-se contemplando enquanto absorvia sua energia. Surpreso com o imenso aumento em sua mana, apesar de ter absorvido apenas 10% do elixir, ele se perguntou se a razão para essa absorção eficaz era a mudança que havia ocorrido em sua estrutura física, transformando-a na marca do fogo. Ele observou que o processo de absorção foi perfeito, ao contrário do processo usual de absorver um elixir, não houve perda de energia ou quaisquer impurezas persistentes, o que tornou seu efeito mais forte do que ele havia previsto. Seus pensamentos então mudaram para a oferta que ele havia recebido para se juntar à academia. Após uma profunda consideração, ele sentiu que sua decisão já havia sido tomada. Ele percebeu que havia muitas vantagens em se matricular na academia, a mais importante sendo que tornaria mais fácil para ele encontrar um patrocinador para apoiá-lo para ir. No entanto, apesar desses aspectos positivos, ele tinha uma forte sensação de que estava caminhando direto para uma armadilha preparada para ele. Ele decidiu dar uma caminhada para clarear seus pensamentos. Quando ele estava prestes a sair, ele foi parado por um jovem com cabelo platinado que estava esperando por ele e perguntou diretamente se ele era a pessoa chamada Astor. Astor observou as feições do jovem e deduziu de seu cabelo platinado que apenas Damian tinha na direta da família, que o jovem deveria ser um parente de um ramo lateral. Astor se sentiu irritado com a quantidade de problemas nesta casa e negou categoricamente ter qualquer conexão com esse nome, o que surpreendeu o jovem. O jovem continuou com seus comentários sarcásticos, comentando sobre o cabelo cinza escuro e sem brilho de Astor e seu olhar desconfortável, então acrescentou zombeteiramente que todas essas características se assemelhavam a ele perfeitamente, o que irritou Astor. Astor respondeu calmamente que a cor do cabelo pode variar muito dependendo da iluminação. Ele então colocou uma expressão inocente fingida e perguntou ao jovem como esses olhos poderiam possivelmente ser desconfortáveis de alguma forma. O jovem foi pego de surpresa por sua reação, recuou, admitindo que os olhos de Astor realmente pareciam gentis e pediu desculpas pelo mal-entendido antes de se virar para sair. Naquele momento, Alfred, o mordomo-chefe, correu em direção a Astor e o agarrou, implorando-lhe para perdoar o mal-entendido e dizendo-lhe que não conseguia dormir a noite toda porque não tinha conseguido falar com ele e esclarecer o assunto. Alfred estava pensando consigo mesmo ressentido que ele não deveria ter que se ajoelhar assim só porque ele era o mordomo-chefe e que tudo era apenas um mal-entendido. O jovem de cabelo platinado se virou novamente, tendo percebido a verdade, e gritou que ele estava certo o tempo todo e que o olhar nos olhos de Astor, se assemelhando ao de um goblin morto, não era comum. Astor confirmou calmamente sua identidade. O jovem ficou enfurecido, apontando o dedo para ele e acusando-o de mentir e agir com tanta insolência. O jovem murmurou uma ameaça de matá-lo, mas um olhar silencioso e afiado de Alfred foi suficiente para silenciá-lo. O jovem retirou sua ameaça e disse a Aster que ele iria ignorá-la por enquanto. No entanto, ele exigiu que Aster fosse ao salão de magia mais tarde para que ele pudesse corrigir seu mau comportamento, ao qual Astor concordou com indiferença. Depois que o jovem saiu murmurando ameaças, Alfred perguntou a Astor se havia algo errado. Astor respondeu com um sorriso que não havia nada com que se preocupar, pensando consigo mesmo que essa situação chegou no momento perfeito porque ele não estava de bom enfate qualquer maneira. Então Astor se virou para Alfred e o chamou por seu título oficial, chefe de mordomos, e perguntou se ele poderia ver a senhora do palácio agora. Lady Bianca recebeu Astor em seu escritório, observando que ele havia solicitado uma reunião muito cedo pela manhã e se perguntou se ele já havia terminado de considerar sua oferta. Com um sorriso confiante, Astor confirmou sua decisão e informou que ele estaria se matriculando na academia. Lady Bianca expressou sua surpresa com a rapidez com que ele havia tomado sua decisão, mas ficou sem semblante loita, dizendo-lhe que eles deveriam começar os preparativos o mais rápido possível. Ela disse a ele para se sentir à vontade enquanto isso, e Astor agradeceu por sua hospitalidade e deixou o escritório. Depois que Astor saiu, Alfred entrou no escritório.
Lady Bianca perguntou sobre o menino e ela informou alegremente ao chefe de mordomos que Astor felizmente aceitou a oferta. Alfred não conseguiu esconder sua excitação, exclamando que isso era de se esperar de um menino com tanta paixão e aquela chama queimando em seus olhos. Alfred continuou entusiasticamente a explicar seu plano para Lady Bianca, afirmando que o primeiro semestre seria bom já que a família cobriria suas despesas, mas ele se perguntou como Astor se sairia no próximo semestre. Alfred presumiu que seria difícil para um vagabundo da zona cinzenta pagar taxas de matrícula tão altas e previu que Astor ficaria muito ansioso porque desejava continuar seus desejos já. Naquele momento crucial, uma mão amiga apareceria que seria nada menos que o patrocínio pessoal de Alfred. Lady Bianca o interrompeu, dizendo calmamente que ele estava fazendo muito barulho. Alfred imediatamente se desculpou por sua explosão e se desculpou para ir à cozinha, pois estava se aproximando da hora da refeição. Depois que ele saiu, Lady Bianca ponderou sobre o assunto. Ela entendeu a felicidade avassaladora de Alfred. Depois que sua oferta a Aster foi repetidamente rejeitada, ele finalmente encontrou uma oportunidade. No entanto, ela viu esta proposta da academia como um plano ingênuo. Ela percebeu que a razão para a grande confiança de Alfred no sucesso de seu plano era que ele próprio havia sido atraído pelo antigo chefe de mordomos usando um método semelhante, e ela sentiu pena dele, chamando de pobre alma em seus pensamentos. Enquanto isso, Astor estava caminhando a caminho do Salão da Magia, o lugar onde aquele garoto do ramo lateral, como ele o chamava em sua mente, estava. Ao chegar, ele foi recebido por uma pessoa vestindo um roupão com capuz e carregando uma vela que perguntou por que ele tinha vindo. Astor hesitou por um momento, percebendo que não sabia o nome do jovem que ele tinha vindo encontrar, mas a figura encapuzada parecia estar esperando por ele, o recebeu e pediu que o seguisse. O homem encapuzado o levou a uma porta e disse que ele poderia entrar por aqui. Antes de sair, ele lhe deu um aviso enigmático, aconselhando-o a prestar atenção na cabeça depois de abrir a porta. Astor abriu a porta e imediatamente entendeu o significado do aviso ao se deparar com uma enxurrada de papéis voando. Depois que o papel levantou poeira em seu rosto, Astor se viu diante de um jovem de cabelos platinados que apertou sua mão e o cumprimentou. O jovem se apresentou como Randy Von Blanco e perguntou a Astor se ele tinha vindo ver seu irmão mais novo. Astor percebeu com espanto que o garoto rude que ele havia confrontado antes havia chamado seu irmão mais velho para ajudar. Naquele momento, a memória de Astor voltou ao seu tempo como um fixer quando ele havia se infiltrado em inúmeras academias de magia, e ele saiu com uma observação importante sobre as características dos magos pesquisadores que ele chamava de burocratas. A primeira característica que os distinguia era o cabelo ralo. Eles puxavam tanto por pensar demais que parava de crescer. Astor havia dividido esse fenômeno em estágios. No primeiro estágio, eles tentariam negar sua calvície usando seus roupões com capuz para cima. No segundo estágio, eles aceitariam a realidade e revelariam seus cabelos ralos. No terceiro estágio, eles raspariam suas cabeças completamente. E no quarto e último estágio, eles chegariam a um ponto de desespero e começariam a procurar magia que pudesse alcançar o impossível, o crescimento do cabelo, algo que ninguém ainda havia conseguido. Mas Angie era diferente. Ele começou oferecendo um pedido formal de desculpa por comportamentos de seu irmão mais novo, explicando que ele tinha longe na mais e que ele nunca imaginou que ele agiria tão rudemente como um convidado do jovem chefe da família. Enquanto Angie falava, Aster notou que seu cabelo era espesso e que ele ainda era jovem, tornando uma exceção à regra que ele havia formado em sua mente. Enquanto servia chá a Aster perguntou a ele se ele trabalhava em uma academia de magia, e Randy revelou que ocupava o cargo de vice-diretor em uma delas. Isso impressionou Aster, que pensou que uma família prestigiosa como os Blancos não nomearia alguém para tal posição com base apenas na linhagem, o que significa que Randy deve possuir habilidades excepcionais. Randy comentou que Astor é um indivíduo único, diferente dos vagabundos habituais na zona preto e branco. Astor riu em concordância, mas se sentiu desconfortável por dentro. Ele pensou que a tarefa teria sido muito mais fácil se Angie o tivesse encontrado com hostilidade, mas em vez disso ele estava sorrindo gentilmente. Aster sentiu uma química humana negativa entre eles, o que significa que eram dois tipos de pessoas que nunca poderiam se dar bem. Depois Angie parabenizou Aster por seu convite para se matricular na Academia Xinyan. Aster agradeceu. Enquanto Angie continuava descrevendo como uma grande oportunidade e mencionando que ele próprio era um graduado da 145ª turma, Aster se perguntou se Angie estava repentinamente tentando construir uma bolsa de estudos com ele. Angie imediatamente se desculpou, dizendo que ficou um pouco animado quando ouviu a notícia de sua matrícula e disse algo desnecessário, então sugeriu que eles fossem ao ponto principal. Astor se perguntou qual era esse ponto principal. Randy disse a ele que havia uma coisa que ele queria confirmar primeiro e então fez a ele uma pergunta direta e chocante. Você estaria disposto a arriscar sua vida por um amigo? Randy explicou que todo o destino da família Blanco estava em jogo. Ele então ofereceu a ele um livro brilhante, prometendo que se ele estivesse disposto a arriscar sua vida, ele lhe daria este livro. Astor ficou totalmente chocado. Ele reconheceu o livro imediatamente.
Era o segredo principal da família Blanco, o tomo da luz curativa. Enquanto isso, no jardim do palácio cheio de flores amarelas, Lady Bianco estava cuidando das flores. Respirando um suspiro de alívio, ela se sentiu aliviada porque o problema da matrícula de Damian na academia, que havia sido uma grande dor de cabeça para ela, havia sido resolvido sem problemas, tirando um grande fardo de seus ombros. Seus pensamentos se voltaram para Aster, a quem ela considerava um amigo muito bom para Damian. Ela reconheceu que seu talento era muito bom. E quanto à sua personalidade, ela se lembrou da descrição de Alfred sobre ele como alguém que poderia ser rude ou ousado às vezes, mas ela viu ser que o que ela mais gostava nele era sua atitude firme e sua completa falta de bajulação, mesmo depois de saber sobre o histórico e o status de Damian. Ela concluiu que sua posição era diferente e por essa razão ele merecia ficar perto deles. Mas por essa mesma razão, ela acreditava que ele nunca pertenceria a lugar nenhum, assim como um pássaro livre que não pode ser enjaulado. Ela pensou que havia muitas maneiras de manter as pessoas perto e que ela teria que considerar esses métodos ao longo do tempo, pois estava determinada a não desistir de um talento tão bom por causa de Damian. De volta ao salão da magia, Aster ainda estava em choque com a oferta de Angie de lhe dar o tomo secreto da família. Ele se perguntou sobre o verdadeiro motivo por trás dessa oferta. Ele observou os olhos de Angie e os achou claros e transparentes, tanto que ele não conseguia ler o que estava em sua mente. Aster pensou que os sentimentos, sejam bons ou maus, geralmente se mostram fracamente nos olhos de uma pessoa. Angie era como um assassino profissional, não mostrando nenhuma emoção. Ele concluiu disso que Renji estava usando uma máscara elaborada que ele pode não saber mais seu verdadeiro eu. Renji o avisou que ele não estava dizendo isso, ele usou levianamente e pediu que ele não respondesse apressadamente pela tentação da recompensa barrante dele. Astor respondeu que daria sua resposta. Por dentro, Astor sentiu um mal-estar que vinha sentindo desaparecer depois de entender a natureza de Angie. Foi fácil agora. Ele percebeu que ambos eram das mesmas águas turvas, então não havia necessidade de se sentir desconfortável. Astor disse a Renji que se ele tivesse algo a perguntar, ele ouviria, explicando que se ele pensasse que poderia fazê-lo, ele faria. E se ele não pudesse, ele não faria. Renji ficou zangado com suas palavras e perguntou se ele ouviria mesmo que sua vida estivesse em perigo apenas por ouvi-lo, ameaçando que ele poderia matá-lo se ele ouvisse, então se recusou. Astor olhou para ele desafiadoramente e disse para ir em frente e matá-lo, perguntando sarcasticamente se um homem podia morrer 2 vezes. Mas ele rapidamente lembrou a si mesmo, constrangido, que ele pessoalmente poderia morrer uma segunda vez. Após um momento de silêncio, Angie liberou sua energia para intimidar a Entia. Renji tentou liberar sua aura poderosa para forçar Aster à submissão, mas Aster se manteve firme e imperturbável pela ameaça de Angie. Renji sorriu admitindo que não podia vencer Aster e declarou que ele havia passado no teste. Então Angie lhe disse que agora falaria com ele confortavelmente, revelando a verdade. Ele precisava de alguém em quem pudesse confiar, mas essa pessoa não podia ser um membro da família Blanco. Angie começou a explicar sua situação, admitindo que inicialmente tinha baixas expectativas, acreditando que todos os vagabundos da zona preto e branco eram iguais e que Damian, sendo jovem, poderia não ter um julgamento preciso quando se tratava de pessoas. No entanto, o que despertou seu interesse foi que a guardiã de Damian, Lady Bianca, conhecida por seu amor excepcional por ele, mantinha um vagabundo como Astor ao seu lado, o que o levou a acreditar que devia haver algo especial nele. Então, por pura coincidência, a luta entre seu irmão mais novo e Astor ocorreu, fornecendo-lhe uma desculpa perfeita e lógica para convocá-lo para uma entrevista. Astor perguntou se era necessário que o vice-diretor de uma academia de magia usasse seu irmão como desculpa para convocar alguém. Angie confirmou que as suspeitas de Astor estavam corretas, explicando que a situação era difícil e o impedia de dar o primeiro passo. Ele rapidamente negou que fosse uma luta pelo poder dentro da família, insistindo que a família Blanco era muito coisa. Então ele revelou o motivo real. Ele estava sob vigilância da família de Cullen. Quando Astor perguntou o porquê, Renji decidiu ser completamente honesto, especialmente porque Astor havia mostrado anteriormente indiferença à morte, mas ele o tranquilizou de que não tinha intenção de matá-lo. Renji revelou a chocante verdade. Ele estava atualmente pesquisando a técnica da fonte celestial da família de Cullen e parecia que eles haviam descoberto suas atividades. Ele acrescentou que conseguiu obter essa técnica, um segredo conhecido apenas pela linhagem de Cullen, por meio de uma rota inesperada. Aster questionou aí sobre como um homem que supostamente morreu há muito tempo ainda estava vivo, acrescentando que se a família Blanco estivesse investigando, seu objetivo claro seria encontrar uma maneira de combatê-los. Renji comentou que a família de Cullen era um tanto irracional. Se ele estivesse apenas pesquisando uma contramedida para sua técnica, eles teriam tentado matá-lo de qualquer maneira, apesar de ser um vice-diretor. Mas ele explicou que ia além disso. Inicialmente, ele pretendia apenas procurar uma fraqueza, mas viu outra coisa. Ele encontrou na técnica da fonte celestial, que é a origem de todos os segredos da família de Cullen, uma forma de melhorar e desenvolver este segredo perfeito. E ele não conseguiu parar esta pesquisa. Ele expressou sua confiança de que Aster, como alguém interessado em magia, entenderia seus sentimentos.
Aster ficou atordoado percebendo que Range não era apenas um pouco louco, mas absolutamente, completamente insano. Como ele ousa conduzir tal pesquisa dentro do território de sua família? De repente, Aster conectou esta revelação com eventos de sua vida passada, um momento coincidiu perfeitamente. A verdadeira razão pela qual a família Deculan esmagou secretamente a família Blanco foi a pesquisa de Range sobre a nova técnica da fonte celestial. É por isso que Baran arriscou a sobrevivência da família Deculan para eliminar os Blancos, porque ele viu desde o início o imenso potencial nesta técnica aprimorada, e este foi o segredo de seu poder esmagador em sua batalha final. Range notou o silêncio de Aster e perguntou se ele se arrependia de ouvir, admitindo que a escala do assunto poderia ser um pouco avassaladora. Aster ignorou isso e voltou à pergunta original. Por que Range procurou especificamente por ele? Range explicou que ainda não havia informado sua família sobre sua pesquisa. Ele sentiu que a família Deculan havia plantado um espião em algum lugar entre eles, mas não conseguiu identificar quem era. Aster deduziu que se o caminho pelo qual Range obteve a técnica fosse rastreado, era provável que os Deculantes tivessem deliberadamente vazado uma solução de correção ou uma versão incompleta contra a medida. Range confirmou isso com uma risada, acrescentando que no momento em que percebeu que eles estavam rastreando, ele próprio liberou uma parte dessa fórmula incompleta para enganá-los, porque ele também não queria morrer. Astor se perguntou por que ele simplesmente não se juntou ao lado da família Deculan, pois eles provavelmente o receberiam de braços abertos. Range respondeu vagamente que tinha suas razões pessoais para não fazê-lo. Range explicou a Aster que, como ele não era ligado à sua família, ele precisava que ele fizesse algo pelas suas costas. Ele revelou que esta pesquisa era de fato um esforço colaborativo, mas sua própria parte havia chegado a um beco sem saída. Ele pediu que ele levasse sua tese ao professor Barron na Academia Shin'en e prometeu que garantiria que ele fosse bem compensado. Em troca, ele lhe concederia o feitiço da luz da cura. Astor viu esta oferta como uma oportunidade inestimável e decidiu aceitá-la, mas queria aumentar a aposta, então propôs pegar o feitiço da luz da cura agora como garantia. E quando a nova técnica da fonte celestial fosse concluída mais tarde, ele também pegaria isso. Ele justificou isso dizendo que isso os tornaria verdadeiros parceiros no mesmo barco, um acordo de tudo ou nada. Range o descreveu como verdadeiramente audacioso, mas observou que sua lógica era simples. Ele não aceitaria o emprego se os termos não lhe conviessem. Após um momento de reflexão, Range concordou com o pedido de Astor. Ele disse que o nome da técnica não importava, e como Aster não havia aprendido a técnica original, a nova versão seria útil para ele agora de qualquer maneira, mas ele prometeu entregá-la a ele após a conclusão. No entanto, Range também estabeleceu uma condição própria. Ele disse a Aster que até que esta tese fosse totalmente concluída, ele poderia precisar de sua ajuda novamente e expressou sua esperança de que Astor o Payaça, já que eles estavam no mesmo barco, não era um grande pedido. Astor concordou imediatamente, confirmando que ajudaria desde que se tratasse da tese. Enquanto pegava os papéis, ele acrescentou brincando que não sabia ler. Depois que Range congelou por um momento, Astor admitiu que estava brincando, levando a Range a murmurar com aborrecimento que Astor era rude e chato. Depois, Astor perguntou sobre o professor Barron e se ele era confiável. Range riu e lhe disse que ele e Barron sempre competiram pelo primeiro e segundo lugar desde os dias de sua academia, mesmo quando se tornaram professores assistentes. Ele acrescentou com um suspiro que esta rivalidade terminou assim que ele tornou a família Blanco, mas ele estava sempre um passo à frente dele. Astor pensou consigo mesmo que o mundo miserável era aquele, pois havia outro louco como Range na academia. Mais tarde, no quarto de Astor, Damiel estava se perguntando por que Astor estava colocando todas essas coisas em sua bolsa de subespaço, lembrando de que lhe disseram para não ser pego. Aster notou uma carta selada com cera vermelha em cima de uma pilha de livros. Ele abriu para descobrir que estava endereçado a ele, ao meu querido Aster. Aster zombou da palavra querido. A carta era de Range, dizendo a ele que estes eram os textos mágicos que ele deveria aprender para o seu futuro e que ele havia escrito a ordem de aprendizado na parte inferior para aprendizado e ele havia assinado de seu amigo Range von Blanco. Astor olhou para as pilhas de livros e a carta detalhada, admitindo que era um presente verdadeiramente maravilhoso. Ele percebeu que Range era um verdadeiro gênio por sua capacidade de organizar um caminho de aprendizado classificado da magia básica avançada, mas, ao mesmo tempo, também era um louco. Ele sorriu comentando nada mal, então sentou-se e começou a escrever algo. Ele havia começado uma lista de patrocinadores de livros para sua futura torre, e o primeiro nome nela era Range von Blanco. Ele contou os livros que havia recebido, que somavam cerca de 32, excluindo o feitiço de cura e a tese da nova técnica. Ele pensou que tornar o feitiço da luz da cura disponível ao público em sua torre era outro assunto, um que ele discutiria com Damian mais tarde. Aster lembrou a imagem de Dame abraçando alegremente um gato e chamando-o de meu amigo, e Aster sorriu para si mesmo, considerando-se. Seus pensamentos então retornaram aos 32 livros que Range lhe havia dado.
Ele percebeu que não eram apenas livros palhados, uma categoria completa de conhecimento. Com esta coleção, qualquer pessoa que deseja aprender magia pode construir uma base sólida para si. Sua perspectiva havia mudado. Antes, ele só pensava em acumular livros em sua torre, mas agora percebeu que esses livros se tornariam a verdadeira identidade da torre, um lugar que concede conhecimento a todos que o buscam. Em outro lugar, Randy estava pensando sobre seu encontro com Aster, considerando um bem inesperado. Seu plano inicial era entregar a Tace se Aster fosse útil e se livrar dele se não fosse, mas agora ele achava Aster uma pessoa interessante. Randy se lembrou da resposta da ousada de Aster à sua ameaça de morte e como não era apenas bravata. Seus olhos realmente mostravam que ele era indiferente à morte. Isso o tornava diferente dos outros porcos, como ele o chamava em sua mente, e ele realmente achou isso divertido. Randy sentia que a história estava escondendo muita coisa, o que tornava as coisas mais emocionantes para ele. Ele finalmente havia encontrado alguém que estava no mesmo lugar e olhava na mesma direção, e, além disso, que desejava seus resultados, um novo sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Ele se perguntou por um momento se Astor realmente não sabia ler, mas rapidamente descartou a ideia como impossível. Quando chegou a hora de partir para a academia, a empregada informou a Astor que ele teria que preencher alguns formulários simples ao chegar, acrescentando que tanto o jovem mestre Sun. Ela os informou de que agora seriam alunos oficiais da academia. A senhora comentou que o novo uniforme ficava bem em Astor. Ele agradeceu a ela, então eles partiram. Astor pensou que famílias prestigiosas sempre recebem isso no especial e que esse acordo também não era ruim para ele. Na carruagem, Damien e Lady Bianca estavam esperando por eles. Damien chamou Astor animadamente e o exortou a se apressar. Antes de partir, Lady Bianca falou com Astor, pedindo-lhe para cuidar de si mesmo e expressando sua esperança de que ele alcançasse o pé, porque essa era uma grande oportunidade. Astor agradeceu a ela e sorriu. Enquanto a carruagem seguia seu caminho, Astor repetiu as palavras de Lady Bianca em sua mente: o que eu quero. Ele decidiu consigo mesmo que, é claro, conseguiria. Ele pensou em Shenron, a maior academia do continente oriental, onde inúmeros patrocinadores o aguardavam, e ele pretendia adquiri-los todos. Com um sorriso confiante, ele esperava ansiosamente por seu novo destino, pensando apenas: espere, colegas, aqui vou eu. Durante sua jornada na carruagem, Aster mergulhou na leitura dos livros que Randy lhe havia dado, e ele realmente percebeu que Randy era um notável pesquisador mágico. Ele pensou que os princípios básicos da magia são simples, mas suas interpretações podem variar infinitamente. Ele tomou a água como exemplo. Para alguns, é a água da vida e para outros é uma enchente catastrófica. Era apenas uma questão de perspectiva. Ele percebeu que cada grande família havia desenvolvido seu caminho único na magia com base em sua própria visão do mesmo princípio. Depois de terminar todos os textos mágicos em sua bolsa, Astor chegou a uma percepção importante. Ele descobriu que o currículo preparado por Randy estava diretamente ligado aos princípios celestiais da família de Kulan. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz entusiasmada de Damien chamando de meu amigo e dizendo-lhe para olhar. Anunciando que eles finalmente haviam chegado, Astor olhou pela janela para ver o imponente edifício da Academia Tinsenian diante dele. A senhora que os acompanhava disse que a jornada de carruagem terminava aqui. Ela explicou que, seguindo os ensinamentos do primeiro diretor sábio, todos os alunos em seu dia de inscrição devem entrar na academia a pé, independente de seu status. Ela desejou-lhes boa sorte na cerimônia e esperava que eles obtivessem grande sabedoria. Então ela se separou deles. Assim que começaram a andar, Damien agarrou o braço de Astor, exortando-o a se apressar. Ele lhe disse preocupado que Lance, a senhora que os acompanhava, disse que se eles se atrasassem para a cerimônia de entrada, poderiam não encontrar mais assentos. Astor achou isso estranho e considerou um absurdo, pois uma cerimônia de entrada não é um teatro de aldeia baseado na ordem de chegada. Mas ele então percebeu que Lance provavelmente disse isso como isca para impedir Damien de relaxar, então ele decidiu deixar passar dessa vez. Quando entraram no grande salão, o encontraram lotado de estudantes. Damien expressou sua admiração pelo grande número de pessoas e disse que Lance estava certa e que, se eles tivessem se atrasado mais, não teriam encontrado assentos. Astor negou isso em sua mente enquanto puxava um pequeno pedaço de papel para ver seus números de assento atribuídos, classe em 3, mas Damien apontou para alguns assentos vazios e perguntou se eles poderiam se sentar ali com medo de não conseguirem nenhum assento, mas Astor disse para ele esperar um pouco. Então Astor se perguntou surpreso: esta é a mesma pessoa que nem queria vir para a academia e por que ele está tão animado agora? Enquanto Damien estava indo se sentar, ele acidentalmente esbarrou em outro estudante com cabelos longos e grisalhos que parecia extremamente irritado. O homem grande perguntou a Damien com raiva qual é o problema. Aster correu para ajudar Damien a se levantar e perguntou se ele estava bem. Damien respondeu alegremente do chão que estava perfeitamente bem e não estava ferido.
Ele então se desculpou com o aluno em quem havia esbarrado, dizendo que não estava olhando para onde estava indo corretamente. Enquanto Aster e Damian estavam prestes a partir, o estudante de cabelos grisalhos os interrompeu com uma voz aguda. Ele se virou com raiva e perguntou a Damian o que havia sujado suas roupas. Saliva. Aster respondeu calmamente. Pela hora do homem, Storr deduziu que ele devia ser de uma família nobre e ele imaginou que em tal situação Damian tomaria a iniciativa de se desculpar e tentar limpar esse Indinai. De fato, Damian começou a limpar as roupas do homem, pedindo desculpas e gritando entusiasticamente que as limparias faria brilhar mais do que antes, o que só irritou mais o homem. Astor percebeu que uma briga era agora inevitável. O homem perdeu a paciência e deu um soco em Damian, gritando para ele sair de sua vista, seu tolo. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Astor interveio e agarrou seu punho com força. Astor disse ao seu colega que ele pensava que ele estava cometendo um erro e sugeriu que ele parasse por ali. O estudante nobre perguntou com raiva quem ele era. Astor defendeu Damian e anunciou claramente que era seu amigo. O aluno comentou sarcasticamente que viu um amigo leal nele, observando que poucos levariam uma surra por um amigo, mas ele o avisou que ele se arrependeria de sua escolha neste dia. Aster suspirou, pensando que seu plano de fazer amigos com seus colegas no primeiro dia havia falhado. Ele estalou os dedos e decidiu esquecer a amizade por enquanto. Parecia que seu oponente preferia resolver as coisas com os punhos em vez de palavras. A comoção atraiu a atenção de outros alunos que se reuniram perguntando-se o que estava acontecendo. Alguém reconheceu o jovem maior e disse que ele parecia ser da linhagem da família Dolanve, mas eles não reconheceram os outros. Os espectadores começaram a se perguntar quem venceria, com a maioria favorecendo Dolanve, pois tinham ouvido dizer que um novo aluno de sua família este ano deveria ser incrível. Naquele momento, um aluno que parecia ter autoridade abriu caminho pela multidão, repreendendo-os por ficarem parados assistindo enquanto uma luta estava prestes a começar. Alguém perguntou hesitantemente se eles deveriam pará-los, mas o aluno com autoridade recusou categoricamente. Em vez disso, ele ordenou que os outros abrissem caminho para eles e pediu ao menino de cabelos grisalhos, sendo um mago, para montar uma barreira ao redor da Naya. A situação se transformou em um espetáculo e os alunos começaram a fazer apostas no vencedor, com muitos torcendo por Hester, o nome do aluno da família Delanve. Hester observou a cena com um leve sorriso. Hester deu um passo à frente e se apresentou como segundo filho da orgulhosa família Dolanve e pediu o nome de Hester. Hester respondeu que, ao contrário dele, ele não vinha de nenhuma grande linhagem e que deveria apenas considerá-lo um transeunte. Hester sorriu sarcasticamente, dizendo que não ser de uma família nobre não importava, mas que esta pequena arena deve ser uma desvantagem para um mago. Então, por generosidade, como ele alegou, ele permitiu que Astor fizesse o primeiro movimento. Astor achou toda a situação totalmente ridícula. Astor zombou de Hester, dizendo que para alguém que odeia falar, ele certamente tem uma língua comprida, e então perguntou se ele estava com medo. Este comentário enfureceu Roexter e o levou a atacar, iniciando uma batalha feroz, onde Hester lhe deu um soco poderoso. Astor queria adicionar outra observação, apontando que havia duas pessoas fortes, não apenas Roexter. Hester estava confiante em sua capacidade de resistir ao soco de qualquer estudante de magia, mas ficou chocado com o peso do soco de Aster quando atingiu, imaginando como seu punho poderia ser tão poderoso, e chamou Aster de campo. Enquanto Hester tentava processar a força inesperada de Aster, foi surpreendido por um feitiço de cura sendo lançado sobre ele. Aconteceu que Damian foi quem lançou o feitiço de cura, mas ele não conseguia entender por que Damian estava curando o oponente de seu amigo. Aster murmurou que as famílias nobres estavam realmente em outro nível. Ele se aproveitou da distração de Oester e acertou outro soco, repreendendo por deixar seu foco se perder. Oester se viu em uma situação surreal. Uma pessoa estava batendo nele com força e a outra estava curando ao mesmo tempo, enquanto Damien ria histericamente enquanto lançava seus feitiços. Hector sentiu seu coração bater violentamente, chamou-os de loucos em sua mente e desejou apenas perder a consciência para acabar com este pesadelo. Ele se perguntou: estou com medo? A multidão começou a gritar com Hector, perguntando o que ele estava fazendo e dizendo para ele não recuar. Eles torceram por ele, lembrando de que ele era o orgulho da família Dolanve, a estrela do continente oriental e a esperança de todos os artistas marciais. Eles exigiram que ele terminasse rapidamente e não prolongasse a luta. Diante desses insultos, Royster explodiu de raiva, gritando como um mero mago ousava desprezá-lo com tanto desdém e deu um soco em Astor, mas o outro desviou. Ele reuniu toda a sua energia e desencadeou seu ataque mais forte, lançando um ataque que causou uma explosão ensurdecedora. A multidão finalmente aplaudiu, declarando que este era o Hector que eles conheciam. Skull sentiu seu soco atingir seu alvo diretamente, mas ele se perguntou confuso porque o golpe pareceu tão leve, e em um momento chocante ele viu Astor voando pelo ar.
Astor pousou habilmente no chão, então se levantou lentamente, sacudindo suas roupas. Richter soltou um grito furioso de frustração. Astor observou calmamente enquanto ele se lançava sobre ele novamente. Pensando sobre a situação, ele percebeu que Damian continuava curando Skul e percebeu que para terminar essa luta ele precisaria de um único golpe de nocaute para deixá-lo inconsciente. Astor decidiu usar uma técnica especial que havia desenvolvido com seus camaradas em sua vida passada. Esta técnica se baseia em extrair energia da colisão de partículas de mana. Não é uma arte marcial nem magia no sentido tradicional, mas uma técnica pura nascida das próprias propriedades da mana. Ele chamou esse estilo de colisão. Astor desencadeou seu ataque, que criou um poderoso flash de luz azul. Os espectadores ficaram chocados com a intensidade da cena, imaginando maravilhados o que estavam vendo. A espessa poeira do ataque obscureceu o resultado da batalha. Os espectadores ficaram em ansiosa expectativa do resultado final. Astor levantou as mãos declarando sua vitória e então gritou vivas. Astor pediu aos espectadores para levantarem suas vozes mais alto e sua resposta veio em vivas sucessivas, reações animadas e um rugido que encheu o lugar, expressando seu espanto com esta luta violenta e emocionante. Aqueles que apostaram em Astor celebraram sua vitória inesperada. Damian correu em direção a Astor gritando animadamente: "Nós conseguimos", ao qual Astor respondeu calmamente sim. Astor olhou para a multidão jubilatória e pensou que eles deveriam parar de agir tão ingênuos. Enquanto isso, um nobre e seu companheiro estavam assistindo a cena com nojo, descrevendo um estudante de magia lutando de tal forma como extremamente vulgar. De repente, um homem furioso que parecia ser um funcionário da academia abriu caminho entre os alunos, gritando e exigindo que eles se afastassem. Ele perguntou com intensa raiva quem ousou iniciar uma luta no primeiro dia da cerimônia de entrada e ameaçou arrastar todos embora se eles não se movessem imediatamente. Astor pensou que ele tinha causado uma grande cena, mas ele não estava preocupado. Afinal, ele era um fixer com muitas maneiras de escapar, e todos se divertiram. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Damian deu um passo à frente, puxando Astor com ele e gritou alto que os outros não eram os culpados, mas eles eram. Ele apontou para si mesmo e para Astor para chamar a atenção do oficial. O oficial furioso se virou para eles enquanto Eckhardt jazia inconsciente no chão ao fundo e Damian confirmou novamente: "Sim, senhor, fomos nós."